Olá, pessoa querida, gratidão por estar aqui comigo no 10º episódio do programa Pão com Prosa. Eu sou a Carla Mello e estamos aqui fechando uma temporada, a primeira temporada do nosso programa. Então, se você não assistiu aos outros episódios, eu super recomendo porque eles integram consultorias educacionais e terapêuticas, aliando as nossas três inteligências, a inteligência racional, intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, tudo isso sendo aplicado aos estudos. Se você é estudante ou se você conhece algum ou alguma estudante, compartilhe esse conteúdo, porque é algo que pode realmente ajudar a melhorar a sua vida e otimizar o seu tempo. Muito bem, nesse nosso 10º episódio, eu separei aqui algumas dicas e o título, o nosso tema de hoje realmente é Dicas para uma rotina de estudo saudável. Pode parecer muito óbvio todas as coisas que eu vou falar aqui para vocês, mas compreendam que às vezes o óbvio precisa ser dito, não é verdade? Então, inclusive, você pode até ter outras coisas que considere importante quando você vai pensar na sua rotina de estudos. Podemos ter rotinas de estudos, mas elas devem ser feitas de maneira saudável. Se talvez eu tenha uma rotina que está refletindo na minha saúde, seja ela física, emocional ou mental, quem sabe seja a hora de eu rever esta rotina, ok? Os temas que nós vamos conversar aqui hoje são propósito ou objetivo, organização e planejamento, plano de ação, autocuidado e redes de apoio e lazer. Muito bem, o primeiro ponto é propósito ou objetivo. Quando nós pensamos em propósito, o que vem na sua cabeça? Relacionado, obviamente, aqui ao contexto dos estudos. Você tem a consciência e a noção, aqui são 2 pontos a serem respondidos. Por que você está estudando o que você estuda? E para que você está estudando o que você estuda? É importante que você tenha essa consciência, porque quando a gente traz para a consciência, a gente traz para a luz e a gente consegue entender o sentido, inclusive dando uma meta e um objetivo para aquilo. Você está estudando, estudante universitário, você quer se formar nesta área? Você já se informou que área é essa? Se ela condiz com os teus próprios valores, com a tua própria ética? Isso é importante, porque muitas vezes o fato de a gente não se conhecer, e aqui eu reforço a importância de a gente ter o autoconhecimento aliado aos nossos estudos, vai ajudar a gente a ganhar tempo, porque muitas vezes eu fico 4 anos fazendo um curso e não me dou conta de que eu não gosto daquilo. Não sei se você conhece alguém assim. Eu conheci algumas pessoas. É normal também, por um lado, nessa nossa fase, quando a pessoa está ali naquele período de adolescência para a vida adulta, essa transição que você vai fazer um vestibular e você precisa decidir qual curso você quer, é normal às vezes a gente ficar confuso, ter dúvida. Mas quando eu tenho dúvida, o que vai sanar as minhas dúvidas? Pesquisa, estude. Então, se você está em dúvida, vai lá e olha qual é o objetivo daquele curso, daquela área que você está se formando. Olha a grade curricular daquele curso. Isso é muito importante. Pode ser que seja um curso que me interesse, mas eu não sei, que de repente vou descobrir na grade curricular que ele tem muito conteúdo, muita matéria de exatas. Bom, eu sei que exatas não é minha praia. Então, será que vale a pena eu fazer este curso? São perguntas simples que podem mudar completamente a nossa vida. E eu espero que, se você está na graduação, já tenha feito esse processo. Se não, fica aqui uma dica. Quando a gente pensa em propósito e objetivo, também é muito importante a gente aliar a nossa inteligência emocional.
Então aqui, sim, o que eu sinto em relação ao que eu estou estudando. Principalmente se eu estou naquela fase de escrita do textão acadêmico, né? Aquele trabalho final que pode ser um TCC ou monografia, uma dissertação ou uma tese. O que eu sinto em relação a ele? É algo que me atrai? É algo que me dá uma sensação gostosa? Ou é algo que me repele, que eu realmente não gosto? É claro que é importante também a gente saber dosar. O que eu sinto em relação a isso, eu posso melhorar no sentido de que, um exemplo pessoal, quando eu trabalhei com rap no mestrado, eu trabalhei com um tema muito pesado, que era rap e presídios. Então, era uma poesia que trazia muitas memórias de dor. Só que o que eu fiz? Eu tentei transformar, na medida do meu possível, da consciência que eu tinha naquela época, todas essas memórias de dor dentro de um contexto teórico de reflexão, para trazer isso para o debate acadêmico, dentro da área da literatura, que naquele momento ainda era muito incipiente esse tipo de discussão. Hoje em dia já tem muito mais. Mas é muito legal saber, porque as emoções, elas estão aí acontecendo com a gente. Como eu disse no nosso último programa, a vida não para pra gente escrever o nosso texto e fazer a nossa pesquisa. Então eu preciso integrar as minhas emoções a esse processo. E quando eu integro essas emoções, sabendo que às vezes elas vão ser positivas e às vezes elas não vão ser tão positivas assim, eu estou trabalhando além da minha inteligência emocional, a inteligência intelectual e mesmo a espiritual, porque eu vou integrar tudo isso e encontrar o sentido daquilo. Porque quanto mais clareza e certeza eu tenho naquilo que eu faço, fica muito mais difícil, por exemplo, eu desistir no meio do caminho. Percebe? Porque aí eu sei exatamente por que eu estou fazendo aquilo. Eu entendo que aquilo tem um contexto maior. É sempre a correlação, a lei da correspondência. O que acontece na microestrutura, o que acontece na macroestrutura. Se eu tenho um desejo forte, uma relação de sentimento, também pensando na intelectualidade, mas com sentimento, eu vou querer ir em busca do meu resultado, daquilo que eu quero. Segundo ponto extremamente importante, organização e planejamento. Ora, sempre digo que estudar é um trabalho. Quando a gente começa a olhar para os estudos desta forma, a gente começa a integrar também aqui ferramentas como se estivéssemos trabalhando. E às vezes isso demora, viu? Eu mesma tenho essa experiência de que só lá no meu final de doutorado que eu comecei a perceber essas correlações. Então, se você quiser experimentar essas dicas que eu dou aqui para aplicar no seu dia a dia, você vai perceber que vai otimizar tempo. Quando eu vou pensar em organização e planejamento para os estudos, um ponto muito importante, um parênteses, digamos assim, muito bem grande. Primeiro, muita atenção. Se você é uma daquelas pessoas que está viciada no celular e nas redes sociais, é muito importante você manter distância do celular durante o teu processo e o momento de estudar. Por que eu digo isso? Porque a chance de a gente cair em tentação, ela é muito grande. Você certamente sabe disso, não vou me estender aqui. Mas, inclusive, vocês podem começar a desativar notificações. Porque essas notificações, inclusive, elas ficam dando alertas o tempo todo e aquilo mexe com a gente. Então, quanto mais longe você puder ficar do celular enquanto estiver estudando, tanto melhor. À medida que você for adquirindo maturidade e controle deste vício, aí você, quem sabe, pode trazer mais para perto. Mas percebam, isso vai ser aplicado cada um da sua forma. Eu não estou aqui falando que isso seja uma regra, mas é algo muito importante porque, de fato, se você não sabe que você é viciado no celular, perceba quantas vezes você pega nele durante meia hora, ou mesmo durante esse momento que estamos aqui no programa, não é? Segundo ponto desse parênteses importante. Antes de começar a sua organização e planejamento, faça uma autoanálise daquilo que você, de tudo aquilo que te faz procrastinar. Essa palavra, né, tem sido muito comentada e muito repetida. Se você não sabe o significado dela, é o quê?
adiar aquilo que me faz fugir do meu foco, digamos assim. Então, eu estou procrastinando essa tarefa de estudar. Tem gente que às vezes vai até fazer faxina para não ter que estudar. Comece a se perceber, e aqui novamente é você, cada pessoa é uma pessoa. O que eu uso como fuga, né? Essa procrastinação para que eu não estude? Após encontrar isso, como é que eu vou lidar com isso para que não atrapalhe no meu processo de estudos? Às vezes, inclusive, eu até acabei de te falar, tira o celular de perto de você, mas aí a pessoa fica trabalhando no computador e ela começa a entrar num canal ali de notícias e começa a ler notícias que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ela está estudando. Isso também é uma forma de procrastinação. Então, comece a se perceber no seu contexto, para você ter consciência do que te faz procrastinar os seus estudos, ok? Agora, de fato, pensando nessa ideia de organização e planejamento, nós temos 3 pontos importantes: tempo, local de estudos e metodologia de estudos. Vou repetir, eu estou trazendo aqui, a partir das minhas experiências, algumas sugestões que você pode testar no seu dia a dia. Quem sabe não dê certo, procure outras formas. Mas isso aqui são coisas muito importantes que eu trago para que você consiga se colocar neste lugar de levar os estudos a sério. Porque quando a gente não leva os estudos a sério, a gente simplesmente vai como uma folha ao vento. E a gente não se dá conta de quanta coisa interessante a gente perde no meio desse caminho. Bom, relação ao tempo. Todos nós temos algo em comum que é muito interessante. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, não importa a sua nacionalidade. Neste planeta Terra, no atual momento, todos nós temos algo em comum que é 24 horas num dia. É verdade. Dentro dessas 24 horas, como é que a gente se organiza? Provavelmente, uma média de 8 horas por dia a gente dorme. Sim, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E muita gente diz que isso é desperdício de tempo, mas não é não. Depois a gente vai falar sobre isso. Pensando que eu durmo 8 horas por dia, me restam 16 horas que poderiam ser, entre aspas, ativa. Pense numa separação de forma objetiva para o seu tempo. E aí aqui eu vou dar um exemplo, mas cada um vai aplicar conforme o seu contexto. Se a pessoa trabalha é uma coisa, se a pessoa tem filhos é outra coisa. Então, tente parar para colocar essa organização do tempo de forma que se adeque à sua realidade. Por exemplo, a pessoa trabalha 8 horas por dia. Dorme 8 horas, trabalha 8 horas. 1 hora, e aqui eu sei que eu coloquei pouco, né? 1 hora ela leva para se locomover, ida e volta do trabalho. 2 horas é o período que ela vai se alimentar, ali, café da manhã, almoço e janta. 1 hora ela precisa reservar, no mínimo, para seu processo de relação, interação familiar, seja com filhos, namorados, amigos, pet, enfim, pessoas. Suponhamos que temos esse contexto, né? A pessoa dorme 8 horas, trabalha 8 horas, 1 hora de locomoção, 2 horas de alimentação e 1 hora de interação familiar. Restam 4 horas. A pessoa consegue dedicar essas 4 horas ao estudo? Essa é a pergunta que fica. Se a pessoa consegue, ela precisa organizar o seu tempo de estudos. Aqui eu trago uma dica que é a técnica Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar, tem até o aplicativo, mas inclusive no YouTube existem alguns vídeos que trazem essa técnica Pomodoro porque vão intercalando esse tempo. Eu uso a técnica Pomodoro da seguinte forma: 25 minutos de foco nos estudos ou no trabalho, 5 minutos de descanso. 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso. Fecha 4 ciclos, né? Esse ciclo 4 vezes, fechando 1 hora de trabalho ou estudo. Aí você vai ter um intervalo de 15 minutos um pouquinho maior e depois você retorna para esse ciclo, várias vezes ao dia, obviamente. Se você acha que 25 minutos é muito pouco, você pode aumentar para 30, 40, 50, vai depender muito do teu contexto. Quando é leitura, por exemplo, quem sabe 25 minutos lendo, pode ser que quebre um pouco ali tua leitura, mas adapte ao seu contexto. Porque isso aqui, essa técnica é legal porque
Se você, voltando à história de ser uma pessoa viciada em rede social, quem sabe? Bom, primeiro a ideia seria você tentar não ser, né, controlado pelas tecnologias, pelas redes sociais. Mas já que você vai lidar com isso, use esses 5 minutos de intervalo, quem sabe, para ir lá dar uma olhadinha, digamos assim, né? Bom, a questão é muito importante a gente ter clareza de que a gente tem que parar de usar a desculpa, eu não tenho tempo. Como eu disse, todos nós temos 24 horas no nosso dia. Tá na nossa mão decidir como organizar isso. E é claro, aqui não leve isso para um lado reativo de receber essa informação. Porque eu não estou aqui querendo brigar com você de forma alguma, estou aqui para te ajudar. E claro, você vai sempre, dependendo do seu contexto, adaptar. Porque eu sei que, por exemplo, quem tem filhos é outra questão. Mas a gente também gosta de sempre estar colocando desculpas, né? Ah, eu não tenho tempo para estudar. Será que eu não tenho tempo ou eu não tenho consciência de que eu posso me organizar melhor para usar o tempo, o pouco tempo que eu tenho, digamos assim, para direcionar o foco nos estudos, percebe? Quando a gente deixa de usar esse locus externo, como se fala na psicologia, arrumando sempre uma desculpa que está fora, eu começo a trazer a responsabilidade, o meu locus interno. Peraí, eu tenho 24 horas no meu dia, se eu tenho só 4 horas para estudar ou 3 horas para estudar, 2 horas, como é que eu posso usar isso de uma forma muito produtiva, que eu consiga realmente estar presente naquele tempo que é pouco, focando nos estudos. Nem que seja 1 hora por dia ou meia hora, você consegue, a partir da conscientização e da organização e planejamento, você consegue organizar isso. E aí você pode colocar isso num âmbito maior. Se você está na fase de escrita, de TCC, dissertação ou tese, quantos meses você tem? Você estuda a semana toda, de segunda a sexta, de segunda a sábado ou de segunda a domingo? É importante ter um intervalo também, nós vamos conversar sobre isso mais pra frente. Mas se você quiser colocar isso num panorama maior, é legal, porque quando a gente visualiza, a gente consegue apreender, materializar aquilo. E aí eu consigo ver, então numa semana, se eu tenho 4 horas de estudo por dia, quantas horas eu vou ter em 5 dias? Percebe? Aí você já vai conseguindo perceber que a gente tem tempo sim quando a gente consegue se organizar. O local de estudos também é muito importante. Por quê? Quando a gente está estudando, por exemplo, vou estudar no meu quarto. Pode? Pode, mas a cama ali no quarto pode ser uma grande tentação, não é verdade? Então, se você não tem outra escolha, precisa estudar no quarto, a minha dica é: faça alterações nesse local, se for possível, para que você vá adaptando no teu cérebro mesmo. Ok, eu vou estudar numa mesa, né? Ali na minha escrivaninha, mesmo que ela esteja dentro do quarto. Esse ambiente ele precisa estar iluminado, limpo e organizado, porque tudo isso vai passando mensagem para o meu cérebro. E aí eu vou percebendo, não, agora nesse momento é o momento de focar nos estudos. Gente, isso pode parecer besteira, mas não é. Estudos já comprovam do quanto que o nosso cérebro ele é direcionado para esses hábitos mesmo que a gente coloca. Então, quando eu vou criando pequenos rituais, digamos assim, eu consigo... o meu cérebro já vai entender da próxima vez que aquilo é algo importante. Então, assim, elimine qualquer tipo de distração que possa ter dentro daquele ambiente e esteja focado e confortável, porque isso é o mais importante, né? Então, que você esteja numa cadeira confortável, na medida do seu possível, que você tenha um ambiente e um espaço confortável. A minha melhor dica, se fosse possível, consegue estudar numa biblioteca? Tanto melhor, porque ali já é um ambiente propício e todas as pessoas que lá estão, elas estão com um único foco e isso traz uma energia de ancoramento para que você consiga focar nos estudos. Faça o teste e depois você me conta. O último ponto em relação à organização e planejamento tem a ver com metodologias de estudos. É muito importante que você encontre uma metodologia que se adeque ao seu perfil. No meu e-book,
Quem é Você na Fila do Pão do Conhecimento, tem umas dicas que você pode pesquisar. Você pode também pesquisar na internet, metodologias de estudos, existem várias. Mas você precisa se conhecer, né? Pra ver, ou ir testando, porque a gente só se conhece quando a gente vai se testando, pra ver aquela que realmente importa. Mas o que é importante aqui? Que eu saiba qual é o meu estilo de aprendizagem, voltando temas que já foram ditos e que também está lá no meu e-book. Se eu sei qual é o meu estilo de aprendizagem, eu já vou conseguir me direcionar para uma metodologia que esteja mais voltada para aquilo. É visual, é auditiva ou é sinestésica? Perceba. A minha dica é você realmente, vou ler um conteúdo. Se eu estou fazendo TCC, dissertação ou tese, eu leio aquele artigo, eu faço um resumo ou uma paráfrase, né, com as minhas próprias palavras sobre aquele tema. Ou eu posso explicar para alguém. Aqui já é um pouco mais difícil, né? Mas de repente você também pode gravar no seu celular para ouvir a sua voz e ir trabalhando a sua oralidade falando sobre esse assunto. Ou então eu posso fazer um mapa mental com os principais pontos daquele texto que eu li. Esse aqui é o mais básico que existe, né, gente? Mas faça o teste e veja se te serve. O plano de ação. O plano de ação é um material que eu uso nas minhas consultorias educacionais, que foi feito uma adaptação é uma ferramenta muito usada em empresas, que ela é conhecida como 5W2H, que é um checklist de atividades, né, que você vai organizando esse plano de ação para realizar com clareza e eficiência. 5W2H vem do inglês, né, trazendo diretrizes para esse método, para que eu possa colocar no papel, materializando os meus objetivos daquilo que eu quero dentro daquele contexto. 5W, que significa What, Why, Where, Who, When. What, o que será feito. Why, por que será feito. Where, onde será feito. Who, quem vai fazer. When, quando será feito. Coloque isso numa planilha e vai respondendo essas perguntas. O quem, se você está escrevendo TCC, dissertação, tese, na maioria das vezes vai ser você, a menos que você coloque ali a reunião com a pessoa que te orienta. Então você tem um compromisso. Compromisso é diferente de tarefa. Tarefa é aquilo que eu posso realizar sozinho, devo realizar sozinho. Compromisso é estar em relação com outra pessoa, que depende de outras pessoas ou outros fatores, ok? O 2H é how e how much. O how de como será feito e how much aqui, quanto vai custar, a gente adapta dentro desse contexto de estudantes para o tempo. Quanto tempo isso vai tomar de mim? Por exemplo, tenho que fazer levantamento bibliográfico. Quanto tempo vou fazer esse levantamento bibliográfico? Eu tenho 2 meses. Dentro desses 2 meses eu estudo 4 horas por dia. Quanto dessas 4 horas por dia eu vou fazer esse levantamento bibliográfico por dia? Perceba que você vai quebrando micro tarefas para você conseguir dar check. E depois você fica bem feliz que você cumpriu a meta daquele dia. Isso também dá para o nosso cérebro uma sensação de recompensa, o que faz com que a gente se instigue a estudar e trabalhar de uma melhor forma. Porque quando a gente está feliz, que legal, consegui cumprir essa tarefa, a gente acaba produzindo hormônios de felicidade também. Por último, coisas muito importantes, o autocuidado. Achou que eu não ia falar sobre isso? Achou errado. Porque a gente precisa, ainda mais nos tempos atuais, falar sobre esse nosso momento de autocuidado que está aliado a tudo que a gente faz. Ele vai refletir em tudo que a gente faz. E os pontos pilares principais aqui é a questão da alimentação, do sono e das atividades físicas. Óbvio que eu não vou me aprofundar porque existe muito conteúdo e muitas pessoas falando sobre isso, mas é importante a gente ter consciência de que isso vai afetar sim o nosso estudo e isso faz parte da nossa saúde integral. Como terapeuta holística que sou, é muito importante trazer esses temas, inclusive para que a gente perceba o quanto às vezes a gente acaba negligenciando uma parte em detrimento de outra. Mas a ideia é a busca do equilíbrio, sempre, né? No contexto de alimentação, você ouve todo dia falar, tenha uma alimentação saudável, evite ultraprocessados, reduza açúcares, sal, gorduras saturadas. Procure
trazer isso aos poucos para o seu dia a dia. A alimentação também é um hábito e é um dos mais difíceis da gente mudar. Mas quando a gente começa a olhar com consciência para isso, a gente percebe que pode ir fazendo pequenas mudanças ao longo de um tempo. Agora, relacionado diretamente ao estudo, evite comer muito antes de estudar. Ou se você vai passar muito tempo estudando, não esqueça de fazer um pequeno lanchinho nos intervalos, porque nosso corpo ele precisa se alimentar, é muito importante. Se eu comer muito e for estudar, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou ficar com sono, ou vou ficar com aquela sensação de empachamento, de desconforto, e isso pode ajudar, obviamente, a minha procrastinação, né? Então preste atenção nesse seu processo. Tem gente que, eu quero ficar sem comer 6 horas. Será que isso faz bem para o teu organismo? Se observe. A questão do sono. Gente, o sono é algo extremamente importante na nossa vida. Não é à toa, não é por acaso que 1/3 da nossa vida passamos dormindo. O sono de qualidade é essencial. Uma reportagem da BBC recente fala muito sobre isso, sobre estudos muito recentes que foram feitos em relação ao sono. Então, dê uma pesquisada lá, eu não me lembro exatamente qual é o título, mas eu li esses dias e ela fala sobre a importância do sono nas nossas vidas, porque essas pesquisas, elas mostram a relação do sono de má qualidade com o desenvolvimento de doenças lá na nossa terceira idade, digamos assim, né? Inclusive, o sono, ele ajuda no nosso processo de aprendizado, porque quando a gente tem um sono de qualidade, que a gente chega lá no sono mais profundo, é nesse momento que o nosso cérebro faz as sinapses para aprender a memória de longo prazo. Então, é importante que a gente tenha, sim, sono de qualidade. E você precisa também descobrir qual é o seu ciclo de sono. Algumas pessoas dormem 7 horas por dia e estão ok, outras 8, outras 9. 9, 10 horas já pode ser considerado um alerta, né? Opa, por que será que eu estou dormindo tanto assim? E menos de 7 horas também tem que ser visto, porque o organismo tem um ciclo circadiano que precisa ser respeitado. E dentro desse contexto do sono ainda, é importante, tem gente que às vezes passa a madrugada inteira estudando. Será que isso é produtivo para você? Se for produtivo, se não estiver atrapalhando a tua saúde, prossiga dessa forma. Agora, se você acha que isso está atrapalhando, lembra que eu comentei lá no começo, uma rotina de estudos talvez não saudável, procure organizar melhor esse seu ciclo de estudos, incluindo o sono nele. É muito importante também a gente entender que é necessário fazer uma higiene do sono antes, né, de a gente ir para a cama especificamente. Algumas pessoas dizem que a gente deve se alimentar 3 horas antes de dormir, para não ficar tão carregado assim, né? As telas devem ser tiradas cerca de 2 horas antes de dormir, porque o nosso cérebro ele produz o quê? Melatonina. A melatonina ela gosta do escurinho. Então a gente precisa desse escurinho para que a melatonina se ative no nosso cérebro. Então algumas pessoas até precisam colocar aqueles tapa-olhos ou colocar os blackouts, né, para que ela consiga dormir. Quando a gente é mais jovem, às vezes a gente não percebe isso. Mas veja, isso é algo natural, biológico, fisiológico do nosso organismo. Então, as telas, principalmente do celular, gente que vai dormir com o celular na mão, acabam atrapalhando essa higiene do sono. Então, comece a se observar. E atividades físicas, outro ponto extremamente importante. Sabemos que é essencial que as atividades físicas vão produzir N hormônios maravilhosos que nos ativam, né? Por exemplo, a endorfina, que vai eliminar o estresse, ou a serotonina, que vai regulamentar as nossas emoções, regularizar, digamos assim, as nossas emoções. Então, se você estiver estressado, vai caminhar, vai correr, e aquilo não está rendendo nos teus estudos, né? Vai caminhar ou vai correr, e aí depois você volta e foca nos seus estudos. Procure criar e inserir uma rotina diária de exercícios físicos, porque isso também faz parte desse contexto maior da tua saúde integral. Um ponto importante sobre o sono também, que eu esqueci de mencionar,
é que às vezes dá um soninho quando a gente está ali muito tempo estudando. E a minha dica para você, por incrível que pareça, é vai e tira uma soneca. Às vezes eu fiquei lendo um texto muito denso e aí aquilo me deu uma sensação de cansaço. Se eu for lá tirar uma meia horinha de sono, é igual aquela história da sesta que as pessoas fazem depois do almoço. Isso pode ajudar nesse meu processo de apreensão do conhecimento. Mas é claro, não é para dormir o tempo todo, senão também é uma procrastinação. E por último, redes de apoio e o lazer. Quando a gente está estudando, principalmente na fase de escrita, a gente tem uma tendência às vezes a se isolar, porque a escrita é uma atividade solitária. Mas a gente sabe que, enquanto seres humanos que somos, uma rede de relacionamentos ela é essencial. Ter amigos é essencial. Ter o apoio da família é essencial. Então você precisa conversar com essas pessoas, às vezes se você não está se sentindo bem, falar para elas, pedir para elas o apoio para respeitar o seu tempo de estudos, nesse processo de negociação que às vezes a gente precisa ter, né? Olha, agora eu preciso focar nos estudos. Às vezes tem namorada, tem criança pequena, então tudo isso precisa ser negociado e é dentro desse contexto de relações que a gente vai encontrar essa rede de apoio. Quanto mais eles conseguirem entender o seu processo, melhor eles vão te apoiar, né? Uma outra dica aqui que eu digo, faça um diário de estudos. Eu fiz essa técnica, inclusive sei que alguns psicólogos mesmo recomendam essa técnica terapêutica para que eu possa colocar nesse diário tudo aquilo que talvez esteja, aquelas emoções contraditórias, até as minhas próprias metas, né? Então eu posso colocar nesse diário de estudos os desabafos que eu posso fazer. E óbvio, se você tiver condições e puder, faça uma terapia convencional com o psicólogo, né? Faça um acompanhamento, porque isso vai ajudar e muito nos seus estudos. De toda forma, se você quiser ainda conhecer terapias holísticas, integrativas e complementares para os estudos, isso também pode te ajudar. Tudo isso que eu venho trazendo aqui, tentando integrar essas duas áreas, é algo que pode parecer muito novo, mas não é nenhuma novidade. Porque a gente não se descola, a gente não está descolado das coisas. Às vezes a gente separa em caixinhas, mas na verdade essa separação ela tem uma funcionalidade apenas, né? Didática. Só que na verdade na prática está tudo junto e misturado. Então veja o que te serve e o que pode te ajudar nesse processo. O lazer é extremamente importante ter um tempo de lazer na nossa agenda, porque isso também é essencial. Então, eu estou estudando, eu tenho que terminar meu TCC até o final do ano. Mas eu preciso sair com os meus amigos, ir para uma festa, enfim, fazer aquilo que você gosta, vai para o cinema, vai para a natureza, faz uma trilha, o que quer que você considere como lazer na sua vida é importante. E não se sinta culpada ou culpado porque você está fazendo algo que te faça bem. Isso é importante também. Quando a gente começa a olhar para os nossos estudos de uma forma séria e comprometida, a gente consegue fazer tudo com muito mais qualidade. E aí eu vou trazer o próprio estudar como uma atividade que me dá prazer, que vai produzir hormônios de felicidade em mim também. Quem sabe só baste a gente mudar a maneira que a gente olha para os estudos. E, obviamente, eu tento de uma forma, se não deu certo para mim daquela forma, eu encontro outra forma de fazer, porque também temos as nossas singularidades, as nossas especificidades. Cada um de nós é um ser único e singular. Algumas dicas podem servir para a gente, algumas dicas podem não servir, então eu posso encontrar o meu próprio caminho, mas nunca deixar de ver o quanto isso pode me ajudar. Porque a ideia é que eu tenha um processo de estudos, não importa quanto tempo, quantos anos eu esteja estudando, que seja saudável, porque estudar é algo que é essencial na nossa vida. E já te digo que é algo que você sempre vai fazer, porque mesmo depois que você tiver uma profissão, você vai estar sempre precisando se atualizar. Então, o conhecimento é algo que nunca sai da nossa vida, é extremamente importante.
E também é nesse sentido que eu falo para você que hoje não trouxemos uma palavra, uma frase que faz parte da metodologia deste programa, porque é muito importante que você comece a se colocar num lugar de criar as suas próprias citações de si mesmo. Olhe para você e veja o que é importante nesse seu processo. O que te serve? Você consegue se colocar num lugar e dizer: eu sou estudante e amo estudar? Essa frase pode ser de muito impacto. O que essa frase causa em você? Aqui a gente inverte, né? Ao invés de trazer a citação lá no começo, a gente traz para o final, para que você fique pensando, fechando essa nossa primeira temporada aqui do Pão com Prosa, focando obviamente nos estudos, mas também no autoconhecimento. Eu sou estudante e eu amo estudar. Será que isso ressoa em mim? Ou será que isso me deixa talvez um pouco incomodado? Por quê? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Reflita e use o tempo que você tiver de uma forma que te faça bem. Talvez algumas palavras possam te causar mal-estar quando a gente pensa assim, tempo é dinheiro, né? Então, substitua o tempo de qualidade, o tempo de vida que eu tenho, como eu posso usar ele de uma forma positiva para mim? Perceba que eu não estou trazendo aqui respostas, apenas sugestões e dicas e perguntas que podem inclusive te levar por outros caminhos, diferentes do meu. Mas, se tudo isso te serve ou te serviu, conta pra mim. Nós vamos ter um intervalo de um tempo agora, até a nossa próxima temporada, mas olhe para os episódios anteriores, ouça, compartilhe com pessoas, converse, porque a ideia deste podcast é a partilha de conhecimento. E também comigo, porque eu estou aqui ansiosa, aguardando os seus comentários. Se você me acompanhou desde o primeiro episódio até agora, gratidão. E se você não acompanhou, também agradeço. E fique sempre à vontade para conversar comigo, me procurar nas minhas redes ou no meu site. Um beijo enorme no coração e até breve!